Olá, estamos chegando com o programa Crescimento Humano. Eu sou Lenise Cajueiro e hoje a gente vai ter uma conversa assim maravilhosa com Léa Bonfim, que é pedagoga, que tem uma longa experiência em Recife, ela como pernambucana, né? Teve uma experiência com a Secretaria da Cultura, Artesanato. Ela vai falar um pouco do histórico profissional até chegar ao nosso tema principal, que ela vai falar sobre mulheres empreendedoras, algumas mulheres alagoanas que nós homenageamos agora no último mês de março, quando da passagem do Dia Internacional da Mulher. Léa, primeiramente, obrigada por ter atendido o nosso convite, não é? E eu gostaria que você pudesse falar aqui para os nossos assinantes, né, um pouco da sua trajetória profissional. Bom, eu comecei com artesanato desde cedo, praticamente desde criança. E aí, quando já estava na fase adulta, trabalhava numa empresa e depois que saí, abracei a causa do artesanato. E aí me engajei num projeto que tinha o apoio do SEBRAE, onde nós tínhamos mais de 100 mulheres que participavam desse projeto com o artesanato. Paralelo a isso, eu também engajei no Conselho de Cultura da cidade do Recife, representando os artesãos da cidade. E depois, a partir daí, eu comecei a ser curadora de uma feira que existe em Recife, chamada de FENEARTE, que é considerada a maior feira daqui do país. É essa daí, onde tem um pavilhão. Ela acontece no Centro de Convenções de Pernambuco, todo mês de julho, são 10 dias de feira. Eu fui curadora de lá durante 5 anos. E a partir daí também foi criado aí também mais um espaço da feira, onde é feita a comercialização, onde os artesãos do estado são selecionados para poder participar, para que o produto tenha qualidade, que ele tenha a comprovação de que realmente é ele que produz. E a partir daí foi criado o Centro do Artesanato de Pernambuco, que ele fica esse espaço que é no Marco Zero. É um espaço amplo, um espaço onde tem a representação de todo o artesanato do estado de Pernambuco, onde as pessoas, os visitantes que chegam até Recife, aí no caso é o artesanato de madeira, onde as pessoas de várias cidades do estado, onde o artesão produz e é comercializado no centro. Aí esse material é de Tracunhaém, que é uma cidade característica do barro, da cerâmica, e esses leões é característico desse local, onde vários mestres são conhecidos. Aí é o artesanato de Caruaru, onde tem várias representações de bonecos e de palha, aquelas bolsinhas ali são de palha. Os bonecos tem bonecos também ali que são feitos de barro também. Aí também material de barro, de cerâmica, que a gente não chama barro, o correto é a gente chamar cerâmica, porque o barro é a matéria-prima e a cerâmica já é a peça produzida. Aí a representação de Lampião e Maria Bonita, e ali são mulheres tocando vários instrumentos, onde está representações de vários segmentos da música. As mulheres. Assim, uma exposição riquíssima, e se tratando de um movimento, no caso, essa exposição, essa feira nacional. Nacional. Como é que é a adesão das pessoas, os visitantes que chegam até lá, como é que é? Na verdade, ela não é nacional, ela se torna hoje internacional, porque a gente tem uma área só do artesanato de vários países. No caso dos artesãos de Pernambuco, ele se inscreve para participar, onde o produto dele é avaliado, e aí quando eu fazia parte de curadoria, para ver a qualidade, toda a matéria-prima que é usado o produto e ver se realmente o trabalho é artesanal. Com relação ao internacional, as pessoas se inscrevem para participar e já começou a iniciar um trabalho de curadoria, porque às vezes vinha comerciantes de São Paulo e do Rio comercializar, quando o correto deveria ser pessoas que viessem da cidade de origem, como também de outros estados, de Alagoas, que leva o filé, Minas Gerais, que leva o trabalho de madeira e da pedra-sabão, João Pessoa, a Paraíba, que leva muito material do algodão colorido. Então, cada estado, ele representa com o artesanato que ele tem como foco principal para que seja apresentado. Isso tudo no Marco Zero? Isso aí, no Marco Zero e também na FENEARTE. Na FENEARTE. No Marco Zero é o artesanato puro do estado de Pernambuco.
Na FENEARTE é o artesanato que vem de fora e produzido também no próprio estado. Então, lá em Pernambuco é só o que é produzido no próprio estado. A FENEARTE recebe pessoas de vários, tem um programa, o PAB, que é chamado Programa do Artesanato Brasileiro, que abraça essa causa, é ligado à Secretaria de Desenvolvimento Econômico, onde vários estados vêm, através desse programa, participar, no caso da FENEARTE. No caso do centro, os artesãos só do estado. Só do estado. Só do estado. Bem, você está falando da cultura aí pernambucana, que faz parte da nossa vida, nós enquanto nordestinos, né? E eu que já visitei muito, né? E aí, assim, uma coisa que eu particularmente sinto muita saudade, o Paulo também, né? Tá aqui falando para mim, porque a gente foi muitas vezes lá na época que existiam os ônibus elétricos. E aí, assim, que destino, o que aconteceu com o desenvolvimento que não foi preservado essa questão dos ônibus elétricos? Por conta da própria dificuldade de acesso às ruas, né? A manutenção, ela se tornava na época um pouco cara, e aí não teve continuidade e eles foram sucateados. Né? A maioria dos Paulo vai ônibus, fazer aqui uma viagem. Uma viagem. Isso aí é na Rua do Sol, que fica às margens do rio Capibaribe. Esse prédio aí é o prédio dos Correios, onde funcionam os Correios, lá em Recife. Essa é a Ponte da Boa Vista. E aí, que saudade! Em continuação, pronto, ele virou para pegar a Avenida Conde da Boa Vista. Nossa, momento nostálgico, né, Paulo? Era aí onde tinha a Fecinha, Lé? Não, a Fecinha é na Jaqueira, onde Sim. hoje é o Parque... Ali, os Correios, tá vendo? Sim. A Fecinha era no Parque da Jaqueira, acontecia lá, que era uma feira que antecedeu a FENEARTE. Para nós, crianças, na época, quando nós íamos ao Recife, que existia isso daí, era o ônibus elétrico, na verdade, e a escada rolante, o Paulo está dizendo aqui. Da lojas Viana Leal. Viana Leal, né? Fez parte da nossa infância. E pra gente, esse ônibus era tudo de diferente, né? Grande, elétrico. Como era que a gente entendia isso, né? Ai, vai dar choque, não vai dar choque na nossa... E a música maravilhosa, né? Isso, muito bom voltar nesse tempo. Você falou aí das margens do rio Capibaribe, que é um patrimônio belíssimo que Recife tem, não é? Onde a gente pode ver a beleza. Certa vez, um amigo que não conhecia Recife, nós estávamos participando de um congresso, ele ficou encantadíssimo com o centro do Recife à noite, né? Parecia que estava na Europa, aquela coisa assim, belíssima. Mas então, e aí... Você, nessa trajetória, chegamos ao tema das mulheres empreendedoras, que você deu uma palestra lá no Centro de Crescimento Humano sobre isso, né? Então, assim, como é que você se sentiu fazendo a pesquisa? Nós colocamos esse tema para você, até porque você lidou muito com isso também, na época lá em Recife, né? Quando eu fui fazer a pesquisa, resolvi procurar as mulheres daqui de Alagoas. Como eu não conheço, muitas pessoas eu não conhecia, então para mim foi um aprendizado. Fiquei encantada com Maceió, como Alagoas tem mulheres tão importantes, mulheres que foram assim, que fizeram um marco, história, e que é como se elas estivessem hoje na atualidade pelo que elas fizeram de bom. No caso de Dona Rosa da Fonseca, que foi mãe de Marechal Deodoro da Fonseca, teve 3 filhos militares e hoje ela foi o banco a Caixa Econômica Rosa da Fonseca aqui em Maceió. Isso, lá na Praça dos Martírios. Na Praça dos Martírios, era onde ela morava, foi derrubada e foi construído o banco. Ela também, por conta de ser mãe do Marechal Deodoro, por toda a luta dela, por todo o civismo dela, ela foi homenageada e se tornou patrona da família militar, conforme está aparecendo aí na tela, né? Então foi uma mulher assim, muito guerreira. No dia da vitória da guerra de Tororó, ela ficou sabendo que os filhos tinham morrido e ela colocou a bandeira na janela da casa e disse que só ia no outro dia comemorar, ia chorar pelos filhos. Naquele dia ela ia comemorar junto com todos. E aí ela se trancou e chorou durante 3 dias. Existe um museu dela na cidade de Marechal Deodoro, onde é contada toda a história dela, onde tem fotos, tem toda a trajetória que ela teve na vida política dela.
E a próxima? A próxima, Linda Mascarenhas, né, que foi muito importante. Ela criou um movimento do teatro amador aqui em Alagoas. Exato. Né? Em 12 de outubro de 55, ela criou a Associação Teatral de Alagoas e foi aclamada presidente dessa associação. Então, a mulher, assim, tem um teatro hoje ali onde tem o CEPA, né? com onde o nome dela, onde tem a foto ali junto, abaixo da foto que está aparecendo ela. E como doutora Lili Lages, que foi essa foto é de uma placa, ela está só uma parte dessa placa, que existe na Assembleia Legislativa de Alagoas, onde foi feita uma homenagem a ela, e foi a primeira mulher eleita aqui em Alagoas. Então, ela deputada, né? Deputada, né? Bastante votada. Ela criou, na época, em 1933, ela conseguiu fazer com que os recursos do Estado, 7% desse recurso, fosse destinado para a saúde de Alagoas. Então, naquela época, era um avanço muito grande. Alguém que era preocupado com as pessoas mais necessitadas, com as pessoas mais carentes. Então, ela já tinha essa preocupação. E ela também trabalhou com a Linda Mascarenha. Junto, elas fizeram também alguns trabalhos. Doutora Nise da Silveira, que é um referencial aqui em Alagoas, né? Não só em Alagoas, mas no mundo todo, com o trabalho que ela fez. Na psiquiatria, né? Na psiquiatria, revolucionou, né? O tratamento junto com os animais. Isso aí foi um trabalho desenvolvido dela. E aí tem a foto dela bem jovem e ela já nos seus dias mais bem idosa, né? E ela teve um reconhecimento internacional pelo trabalho que ela realizou. Isso, nós devemos o trabalho de arte-terapia à nossa conterrânea, né? A nossa querida Nise da Silveira, porque esse filme maravilhoso que tem aí, que vocês possam assistir para acompanhar realmente toda a evolução, né? E ela lutou pela questão da humanização do tratamento. Então, a psiquiatria, não somente brasileira, não só a psiquiatria nacional, mas no mundo inteiro, tem essa gratidão a essa profissional, né? E aí, na continuação da pesquisa, a doutora Terezinha Ramires, né, que é médica, que ainda se encontra... Uma grande referência aqui no nosso estado, né? Conhecida como doutora Terezinha Ramires, e como vereadora, que foi eleita em 1993, e ela conseguiu defender a participação das mulheres no Corpo de Bombeiro, como também ajudou na criação do Conselho Nacional de Defesa da Mulher. Então, foi uma guerreira que lutou para que as mulheres daqui de Alagoas tivessem os benefícios que algumas mulheres em outros estados elas já tinham conseguido. Na verdade, todo o trabalho aqui no estado tem uma gratidão também muito grande à doutora Terezinha Ramires no que diz respeito a essa questão da proteção, da segurança da mulher, né? A doutora Terezinha sempre levantou essa bandeira, eu tive a oportunidade de participar de alguns trabalhos juntamente com ela, não é? Sempre nesse período do Dia da Mulher, mostrando realmente a importância, a força feminina no mercado de trabalho, na família, na política, também uma grande referência nossa, todas, não é? E aí a Vera Arruda, né? Vera Itla Leão Rego de Arruda, muito bonita, muito jovem, né? Ela iniciou a carreira com artesã, produzindo bijuteria. E depois ela começou, desde criança ela já produzia suas próprias roupas. E aí em 1998 ela resolveu participar da Fitoervas Fashion Awards, que aí no final se tornou a Fashion Week, que é a grande feira de moda que acontece em São Paulo. E aí a partir daí ela foi convidada para estudar em Paris, começou a desenvolver seus próprios acessórios e aí produziu para Elos, para Rosa Chá, como para artistas importantes como Margarete Menezes, Ivete Sangalo, Astrid Fontinelli, Xuxa. E, infelizmente, Alagoas perdeu muito cedo, muito jovem, uma pessoa que podia ainda contribuir muito com a moda. E ela ganhou o trabalho com o filé. Ela levou o material com filé
para esse encontro que aconteceu. E foi um trabalho de franja, junto com o filé, um trabalho que não era conhecido lá no Sul. E aí desenvolveu o conhecimento das pessoas e fez com que ela recebesse a premiação. Muito bem. A nossa Marta Vieira da Silva, né? Que é daqui da cidade de Dois Riachos, em Alagoas, que representa com essa geração nova muito bem Alagoas. Eu acho que a Alagoas também deve se orgulhar do trabalho que ela faz. Ela atuou aqui no Juvenil do CSA, depois foi para o Vasco da Gama nos anos 2000 e atualmente ela está jogando fora do Brasil, num time da Suécia. E fundou um projeto chamado Lance, que promove a inclusão social em São Paulo. Certo. Quando você fez essa pesquisa, né, o que é que foi despertando em você essa questão das mulheres empreendedoras, que você já tinha esse olhar, mas aí particularmente aqui, uma vez que você agora está residindo em Maceió, convivendo mais de perto, né, o que despertou em você? Primeiro, o trabalho que elas fizeram, que elas fazem, né? Foi um trabalho que eu não conhecia, foi muito importante. Eu acho que para toda a cidade, eu acho que é uma valorização. Eu acho que as mulheres estão cada vez mais se apropriando dentro da sociedade, em todas as áreas da pesquisa, da economia, da ciência. E aqui em Maceió foi importante saber que tinham pessoas que faziam esse trabalho tão bonito, que, como eu disse, em décadas passadas, mas que super atualizado, e hoje tem pessoas que também dão continuidade a esse tipo de trabalho. Então, para mim, foi um prazer, porque meus pais são alagoanos, minha família é alagoana, e aí, para mim, eu senti assim, me senti apropriada. Em casa. Reverenciando a família, não é? De ter bebido dessa fonte. Maravilha. A gente vai dar uma parada para o intervalo, não saia daí. Continue conosco, que na volta Léa vai falar sobre o outro lado do seu trabalho enquanto pedagoga. A gente volta já já. Você sabe o que é ser System? É aprender e levar o inglês para o resto da vida e para todo lugar. É ver crianças fluentes aprendendo brincando. É saber que o inglês é essencial para a sua profissão. É ser líder de mercado e reconhecida internacionalmente. Agora você já sabe. Para a carreira, para viajar, para a vida. Prepare-se na melhor. System Idiomas. Tem coisa na vida que a gente nunca esquece, como aquele café quentinho pela manhã, o abraço apertado daquele velho amigo, o cuscuz maravilhoso que a gente sempre quer mais, aquele bolo quentinho e delicioso para comemorar a formatura da sua filha. É difícil esquecer desses bons momentos. Mais difícil ainda é esquecer os sabores que marcaram esses bons momentos. Coringa, forte como o povo nordestino. O Hospital Vida cresceu, com um corpo médico especializado, oferecendo um moderno centro cirúrgico, UTI, hemodinâmica e exames de diagnósticos complementares. A sua referência hospitalar. Agora, o Hospital Vida está credenciado com todos os melhores planos de saúde do estado, além de atendimento com preços acessíveis para você aproveitar o melhor da vida. Hospital Vida, humano por natureza. Fone 3214-9700. Diretor técnico médico Dr. Miguel Arcanjo Barbosa, CRM 1340. Estamos de volta com o programa Crescimento Humano. Eu sou Lenice Cajueiro. Você que acabou de ligar a TV, nós estamos aqui, nosso programa, conversando com Léa Bonfim, que é pedagoga, que trabalha com cultura, foi curadora durante 5 anos, né, da cultura lá de Recife. E ela vai dar continuidade agora à sua trajetória de trabalho enquanto pedagoga, né? Então, Léa, você, como pedagoga, você percorreu alguns locais também de trabalho, né? E como é que foi? Por onde você começou? Bom, a partir do artesanato, eu comecei dando oficinas. Em Recife tinha um projeto chamado Projeto Multicultural. E, a partir desse projeto, tinha várias áreas de música, de dança, de artesanato.
E eu dava as oficinas de artesanato. Então, durante 2 anos, eu participei desse projeto. Paralelo a isso, eu também era na época do conselho. Depois, fui fazer um trabalho também com artesanato lá no Lar Fabiano de Cristo. Eu fui convidada a participar para também organizar um grupo de mulheres que elas já trabalhavam com pinturas em madeira e elas seriam capacitadas para depois elas começarem a parte... Desse aí, não é nesse local? Exatamente, Aí, do Lar Fabiano de Cristo, a parte de comercialização. E a assistência que eles prestam à comunidade? O Lar Fabiano de Cristo começa com criança de aproximadamente 2 anos até os 17 anos. São crianças e adolescentes daquela comunidade? Daquela comunidade do entorno. Certo. Essas crianças têm que estar no horário do ensino regular e no outro horário participando de atividades de judô, de karatê, onde eles ganhavam vários prêmios, participando de várias competições. Eles têm uma horta com compostagem, onde as crianças aprendem a fazer o cultivo da horta. Então, é bem abrangente. Tem uma marcenaria, onde eles produziam no caso do Lar Fabiano de Cristo. O Lar Fabiano de Cristo, ele tem em quase todos os estados do Brasil. Ele tem um apoio, todo o recurso que eles recebem é da CAPEMISA, que é uma instituição vinculada ao Exército Brasileiro, onde os militares do Exército contribuem, e esse recurso ele é repassado para todo o Brasil, onde existe o Lar Fabiano de Cristo. Lá em Recife, ela é conhecida como Casa Rodolfo Aureliano, em cada estado tem um nome, porque foi um médico que doou a casa onde hoje existe o Lar Fabiano de Cristo, que tinha esse nome. Então, no início, quando o Lar Fabiano começou, há mais de 50 anos atrás, a casa era dele, depois foi feito reformas e chegou até o local que hoje existe, e ainda é feito um trabalho muito bonito, onde além das crianças serem trabalhadas e diversificados os trabalhos, as mães também, para que elas tenham uma renda e possam, assim, ajudar e contribuir dentro de casa. Pois é, então, assim, por onde a gente passa, não é? A gente interage com outras pessoas e com a filosofia ali daquela instituição. Então, assim, dentro dessa realidade, né, o que foi que mais lhe tocou durante esse período em que você esteve lá, no Lar Fabiano de Cristo? Quando eu escutava as histórias dos meninos, quando eu vi o trabalho realizado, quando eu vi o resultado, era uma sensação de bem-estar, era uma sensação, assim, de missão cumprida, da gente ver que o pouquinho que cada um faz é muito para algumas crianças, principalmente no Natal, onde muitas crianças, coitadas, não tinham nem o que comer, quanto mais uma roupa e um brinquedo. E o trabalho que o Lar Fabiano levava para eles era um trabalho, naquela hora, acalentava eles. Então, eles saíam felizes de lá. E isso fortalecia para a gente ver que a nossa vida é ótima, que a nossa vida é muito boa e que a gente reclama, às vezes, de forma que não dê injusta, né? Porque várias vezes as crianças chegavam e diziam: tia, eu não tenho uma roupa. Tia, eu não tenho um brinquedo. E aí, às vezes, a gente dava, como assistente social de lá, várias vezes ela comprou para os meninos, ela deu para eles, porque ela se sentia tão mobilizada pela necessidade deles de morarem na beira do rio, de morar em casas de papelão, e série de coisas que aconteciam com eles, e só quem estava lá vivenciando é que sabia. Certo. Depois você ia falando sobre outra instituição. O Secosne, né? A Fundação Secosne, que é ligada às Irmãs Doroteias, que é do Colégio São José. Aí são as irmãs que fazem um trabalho. Lá a gente tem oficina de cozinha, auxiliar de cozinha, de garçom. Os meninos também, isso já para os maiores. E os menores tem futebol, informática, judô, capoeira, várias atividades. E tem além disso, aí é o espaço, né, a entrada, o casarão azul do lado é onde funciona a administração. O lado esquerdo, eles têm uma pousada, que é também para adquirir recursos para que eles consigam se manter.
e aí está no Booking para vocês, se quiserem se hospedar, ela fica bem localizada. Atrás é uma área também muito grande, onde as crianças brincam, onde as crianças participam de todas as atividades. Da mesma forma que o Lar Fabiano, eles têm que estar no ensino regular e no outro horário lá fazendo as atividades. Essas instituições recebem ajuda do poder público? No caso, todas elas têm isenção de imposto, né? Por exemplo, o Secosm, eles têm um restaurante onde é aberto ao público, tem a pousada e eles oferecem estacionamento, tem alguns trabalhos, alguns serviços que eles oferecem, eles são isentos de imposto. Então, isso já é um benefício. Mas recurso mesmo, não. São doações? São doações e a própria instituição, ela repassa recurso para a fundação, para que possa se manter, porque tem funcionário, tem toda a instalação, tem toda a necessidade para que a instituição possa se manter. Então, você agora, depois da explanação desse panorama todo, como é que você percebe que tipo de ajuda, né, de necessidade todas essas instituições precisariam ter para elas crescerem realmente, para elas avançarem, porque de um modo geral essas instituições elas ficam trabalhando muito num limite, às vezes num limite de perigo mesmo, assim, será que a gente continua, será que a gente não continua? A gente que lida com isso, a gente sabe como é que é. Então, o que está faltando para que haja uma folga, vamos dizer assim, nesse incentivo do poder público. Eu acho que quando o poder público consegue fazer uma parceria com a instituição, consegue, por exemplo, os profissionais podiam ser feito um processo onde o poder público oferecesse profissionais para atender aos meninos. Aí já aumentaria o recurso, porque precisa comprar material, precisa comprar bola, precisa comprar rede. Então, os profissionais são contratados e a própria instituição... Alguns são contratados e outros são voluntários. Quando é contratado, a própria instituição é que paga. Houve um período que tinha vários projetos. Então, tinha um projeto lá em Recife, lá em Pernambuco, todos com a nota, e aí todo ano recebia um valor de, acho que 20 e poucos mil reais, que ajudava nas despesas. Tinha uma parte do prédio que eles alugaram, mas assim, do poder público mesmo, é muito pouco. Aí fica difícil, Fica difícil porque o trabalho, na verdade, não é um trabalho pontual, é um trabalho que vai dar continuidade, né? E depois que essas crianças se tornam adolescentes, elas ficam lá, particularmente lá, Fabiano de Cristo, quando chegam à idade de concluir a escola, o que é feito com elas? Bom, no caso, quando eles têm interesse, eles vão para esses cursos de auxiliar de cozinha, de pastelaria, e a própria instituição oferece emprego, porque existe uma carência muito grande de mão de obra dessa área. De pasteleiro, de cozinheiro, de auxiliar de cozinha, porque essas lanchonetes, esses restaurantes grandes e lanchonetes, tipo o McDonald's, eles fazem um trabalho com os meninos para que eles façam, e é um trabalho qualificado, diferenciado. Então, no caso, é uma referência. Já é uma referência. Então, eles são encaminhados para fazer esse trabalho. As irmãs, aí oferecendo, isso aí é no restaurante, onde as pessoas, é aberto ao público, onde as pessoas vão para lá para almoçar. Isso. Dão aula e as pessoas consomem, eles aprendem e consomem. Isso, pois é. Bem, Léa, depois dessa caminhada toda, não é? O que é que você pode dizer aqui para o nosso assinante, que mensagem, né, aqui nas suas considerações finais, do que mudou na sua vida, né? O que foi que mudou? Porque quem convive no dia a dia com situações de carência, que conhece as necessidades da população, ao mesmo tempo lidando com o outro lado do artesanato, com muita coisa bonita, muita produção, que mensagem você deixa para o nosso assinante em termos de incentivo, de esperança, né? Eu acho que nós sempre devemos fazer o bem aos outros. E fazer um trabalho social como voluntário é super gratificante. A gente sai numa leveza espiritual, a gente sai bem e procurando sempre fazer o mais pelo próximo. Não deixe de fazer. Sempre que tiver oportunidade, faça o bem para alguém.
Muito obrigada, né, por essa aula, por essa divisão, né, de conhecimento, né. Eu quero dizer a você, assinante, que essa mensagem que Leia está deixando é uma mensagem para ser trabalhada e vivenciada 24 horas por dia. Não espere uma situação surgir e aparecer, porque ser voluntário, a gente pode ser voluntário em qualquer situação, em qualquer momento, né. Não espere se aposentar, não espere ter um tempo maior para poder você ser voluntário. Pode ser que seja tarde demais. Nós estamos vivendo um momento no nosso país, no nosso planeta, onde a gente precisa partir para o coletivo, para a ajuda, né? Dar as mãos, né, gente? Faz muito bem ao próximo e à humanidade de um modo geral. Então, a você, um grande beijo, obrigada pela audiência e até o próximo programa.